Tá legal então, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de hoje. E o que a gente vai conversar nessa aula? A aula número 79. A gente vai aprender então as palavras law. Não é law, não é law, é law. Put, não é put, é put. Put. Law, put e under. Law, put e under. Essas são as palavras que a gente vai trabalhar aqui hoje no projeto do 0 ao 1000. Para quem não conhece o projeto do 0 ao 1000, o projeto tem essa ideia de levar para você aí em casa as 1000 palavras mais utilizadas no inglês. E quando você aprende as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, as chances de você aprender e entender o que a outra pessoa está falando é muito maior. Então, para entender filmes, para entender seriados, para entender músicas, para entender até uma visita de fora, vai ficar muito fácil de você entender então cada uma das palavras que estão sendo faladas, porque geralmente existe um padrão em que a gente repete algumas certas palavras, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar na nossa tela aqui para relembrar o que a gente viu na última aula. Só deixa eu me centralizar aqui. Perfeito. Então, o que a gente viu na última aula foram as palavras little, theory e tonight. Então, little significa pouco. Theory significa teoria. E tonight, esta noite. Little, theory e tonight foram as palavras e as frases que a gente trabalhou na aula passada. Se você tem alguma dúvida ou não sabe como aplicar elas nas frases, como criar frases novas com essas palavras, você pode voltar para a aula anterior, aula número 78 aqui, ó, que você então vai adquirir o domínio dessas palavras. Hoje a gente vai então para a aula número 79, em que a gente vai aprender a primeira palavra, a gente vai conversar sobre law. Se você não sabe ainda, fica aqui comigo. A segunda vai ser put. E a terceira vai ser under. Law, put e under. Então, começando com a primeira, law. Law significa lei. Law significa lei. E como que a gente pode, então, colocar essas frases todas no nosso dia a dia? Como que a gente pode aplicar a law? Como é que a gente pode aplicar esta palavra, então, no nosso dia a dia com algumas frases? A lei é muito complicada neste país. A lei é muito complicada neste país. A segunda, então, você deve respeitar a lei. Então, na primeira, estamos colocando a lei lá no início da frase. Enquanto na segunda, estamos colocando a lei no fim da frase. Terceira frase, então. Terceira frase. Ele não entende a lei. Ele não entende a lei. Essas três frases, então, todas elas relacionadas com lei, vamos ver como que a gente coloca, então, em prática no inglês essas frases. A lei é muito complicada neste país. A lei, the law is very complicated.
The law is very complicated in this country. Então a gente talvez não tinha conversado ainda, mas país significa country, country. Ou em alguns lugares também eles falam country. Então você pode falar country ou country. Os dois estão certos. É muito a questão de sotaque, que nem existem várias palavras onde no Brasil, por exemplo, o pessoal do Sul fala tu e o pessoal de São Paulo, por exemplo, fala você. E isso está tudo correto, é a mesma coisa, a mesma ideia. São formas diferentes de falar a mesma palavra. Isso é sotaque, isso é uma forma diferente de cada região da cultura. O sotaque também é uma questão do som, que embora seja diferente em um lugar e no outro, ele vai continuar tendo o mesmo sentido a palavra. Você deve respeitar a lei. Você deve respeitar a lei. Então, você deve respeitar a lei. A gente vai colocar aqui você, you, deve. Agora a gente está entrando numa situação um pouquinho diferente. Deixa eu só tomar meu chá aqui. E então, o deve, nesta situação dessa frase aqui, não é um conselho que nem a gente já viu que a gente utiliza o should. Should é para conselhos. Aqui eu estou dando a ideia que é uma obrigação respeitar a lei. A gente tem que respeitar, a gente tem que seguir. You must. O must, então, é para obrigações. You must respect the law. Você deve respeitar a lei. You must. Então, se você quiser falar assim, uma pessoa que ela é obrigada a, talvez, pagar impostos, a pagar as dívidas, a ajudar certa pessoa, é o must que vocês vão utilizar. Ele não entende a lei. Ele, então, é he. Como a gente está negando aqui o entende, entende é understand. Entender é understand, mas a gente tem que transformar esta frase na negativa. Como aqui não temos o verbo to be, nós vamos utilizar do ou does para presente. Então, terceira pessoa, sempre utilizamos o does. He does not. Ou, no caso, he doesn't. He doesn't understand the law. He doesn't understand the law. Essa é a nossa frase, a nossa terceira frase. Eu vou até tirar o does not, porque vocês já sabem que eles utilizam muito mais o doesn't. He doesn't understand the law. Mas lembrando sempre, então, pessoal, does not é igual a doesn't. Does not é igual a doesn't. Legal, pessoal? Vamos seguindo, então. Put. Put significa colocar. Colocar. Put significa colocar. Então, eu coloquei o livro na mesa. Essa frase aqui é a clássica que a gente já conhece, the books on the table, certo? The books on the table, mas a gente vai alterar um pouquinho essa frase do livro está em cima da mesa para eu coloquei o livro em cima da mesa. Agora, só para vocês terem uma ideia, ele sempre coloca o livro na mesa. Eu vou alterar aqui só para vocês entenderem. Eu sempre coloco o livro na mesa. Ele sempre coloca o livro na mesa. E, por último, nós colocamos, nós vamos colocar, nós não vamos
colocar o dinheiro na mesa. Perfeito. Então aqui é só para vocês entenderem as alterações que a gente faz em cada frase. Eu sempre coloco o livro na mesa. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e já vou começar a escrever. Pensaram como que vocês fariam essa frase? Então vamos lá. Eu, I, sempre, always, I always put. Eu sempre coloco. Eu sempre coloco o livro na mesa. I always put the book on the table. Eu sempre coloco o livro na mesa. Aqui, agora a gente vai ver a segunda parte. Ele sempre, que é he always. Mas existe um problema, essa frase é presente. Como é presente, existe uma regra no inglês que a gente coloca um S no verbo quando é terceira pessoa no presente. He always puts. Então a gente vai falar he always puts, ok? He always puts the book on the table. Aqui, a minha ideia era só mostrar para vocês que a gente adiciona o S no verbo para a gente relembrar. A gente já falou sobre isso várias vezes. E aqui era só para relembrar, para a gente relembrar toda essa situação. He always puts the books on the table. The book on the table. E agora a última. Nós não vamos colocar. Agora é futuro, né? Nós não vamos colocar o dinheiro na mesa. Nós não vamos. We will not. Aqui a minha ideia é mostrar para vocês uma alternativa para o will not. Nós não vamos. We will not put. Nós não vamos colocar the money on the table. Tudo certo até aqui, né, pessoal? Mas eu gosto de falar we won't. We won't é a junção de will e not. Ali em cima, na frase de cima. Will e not. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A junção de will mais not é o won't em inglês. Então, we won't put the money on the table. Temos aqui, então, mais uma nova frase que vocês, quando vocês escutarem agora alguém falando, vai ficar muito mais fácil. A terceira palavra do dia, então, é a palavra under. Under significa, então, abaixo, embaixo. E também sob. A gente vai ver uma por uma desses exemplos. Um por um. Eu vou me esconder. Vou utilizar uma palavra da aula passada. Se ele vier, vou me esconder embaixo da mesa. Se ele vier, vou me esconder embaixo da mesa. Talvez para dar um susto, para fazer alguma brincadeira. Essa é a primeira, aqui. Ele está sob, agora a gente vai colocar aqui, sob pressão. Ele está sob pressão. 2 S's aqui. Então, aqui a segunda a gente vai ver a palavra sob pressão, que está muito carregado de algum problema, alguma pressão. E o gato está abaixo. Não. A caneta caiu abaixo da mesa.
Fica um pouco estranho utilizar o abaixo, ao meu ver, mas a ideia de abaixo e embaixo vai ser a mesma coisa. Então, se ele vier, vou me esconder embaixo da mesa. Se ele vier. Lembram da palavra se para alguma condição que a gente viu nas aulas anteriores? A gente falou sobre a diferença do whether e o if. Nesse aqui a gente vai utilizar o if. If he comes. Olha só, coloquei o S aqui porque é ele. If he comes, I will, que no caso é futuro, eu vou. I will hide. Eu vou me esconder. Under, que é embaixo, the table. Então a gente pode ver aqui. Ali em cima a gente falou sobre a mesa, deixa eu ir um pouco aqui em cima. Então a gente falou em cima da mesa, certo? Na mesa, que no caso seria em cima da mesa. A gente utilizou on the table. On the table para coisas em cima de uma superfície. Agora, para coisas embaixo de uma superfície, a gente colocou então under, que está aqui, ó, under the table, que é embaixo da mesa, certo? Então, a diferença que a gente viu agora nisso tudo, certo? Ele está sob prisão, He is under, que é o sobre. He is under pressure. Pressure, não prisão, pressão eu queria falar. Desculpa, pessoal. Prisão é diferente a palavra. Então, aqui, sob pressão. Eu vou até trocar essa última frase. A caneta não está em cima da mesa. Está abaixo. Está abaixo ou está embaixo. Então, a caneta, the pen, a caneta, não está, is not, não está em cima da mesa. Então, a gente já aprendeu na frase anterior, on the table, que quando está em cima da mesa ou na mesa, a gente vai falar on the table. Então, está abaixo. Ela está abaixo. It, porque é caneta, ele ou ela, a gente vai utilizar it para coisas, então, it is under. Eu vou colocar aqui the table para a gente seguir. Está abaixo da mesa ou embaixo da mesa, certo? Então, vou até colocar aqui, mas por que a gente colocou it? Ela está abaixo da mesa. Então, essa é a ideia. Vamos lá então, pessoal, repetir cada uma dessas frases. Vamos repetir juntos para que a pronúncia de vocês melhore a cada dia. Então, vamos começar. The pen is not on the table. It is under the table. Essa daqui ficou uma frase mais longa, mas vamos lá. The pen is not on the table. It is under the table. A caneta não está em cima da mesa, está abaixo ou embaixo da mesa. He is under pressure. Ele está sob pressão. He is under pressure. Ele está sob pressão. If he comes, I will hide under the table. Se ele vier, eu vou me esconder embaixo da mesa. If he comes, I will hide under the table. Se ele vier, eu vou me esconder embaixo da mesa. Então, aqui a gente terminou a palavra under, pessoal, como a gente vê na prática e tudo mais em frases. Porque uma palavra sozinha não significa muita coisa, mas ela dentro de uma frase, ela já tem um sentido, uma história, um contexto que vai ajudar você a, então, aprender melhor o inglês. Vamos lá, então, eu coloquei duas opções aqui, que é we, will not e we won't. As duas são negações para o futuro. Então, aqui, we won't put the money on the table.
We will not put the money on the table. Nós não vamos colocar o dinheiro na mesa. We won't put the money on the table. We will not put the money on the table. Nós não vamos colocar o dinheiro na mesa. He always puts the book on the table. Ele sempre coloca o livro na mesa. He always puts the book on the table. Ele sempre coloca o livro na mesa. I always put the book on the table. I always put the book on the table. Eu sempre coloco o livro na mesa. Então, essa daqui é o put. A segunda palavra do dia. He doesn't understand the law. Ele não entende a lei. He doesn't understand the law. Ele não entende a lei. Então, aqui a gente está vendo a palavra law. You must respect the law. Você deve respeitar a lei. You must respect the law. Você deve respeitar a lei. You must respect the law. E a última frase, então, do dia, que no caso foi a primeira, estamos vindo de trás para frente. The law is very complicated in this country. A lei é muito complicada neste país. The law is very complicated in this country. A lei é muito complicada neste país. Hoje, então, pessoal, foram as 3 palavras do dia que a gente viu. Law, put e under. Essas foram as 3 palavras. Law, que significa lei. Put significa colocar. E under significa abaixo, embaixo, sob. Pessoal, então, essa foi a aula número 79. Eu vou pedir uma gentileza para vocês que, se vocês gostaram da aula, deixem o seu curtir aqui, que isso me ajuda a produzir cada vez mais vídeos, que me ajuda a ter motivação para produzir mais materiais para vocês. Tá certo, então? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.